Bom dia, meus amados amigos e irmãos. Eu quero lhes saudar com a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade de nosso Deus. Tá bom, irmãos? Hoje nós queremos estar meditando aqui em Salmos capítulo 6 e queremos, de antemão, já agradecer a Deus e a todos vocês que porventura venham nos acompanhar nesse vídeo que nós estamos fazendo, e que vocês possam, se quiserem comentar alguma coisa, pode comentar aí abaixo, tá? Se quiserem, eu peço-lhes que curtam, que dê um legal, um ok, um like, né, como chamam-se, e que possam visitar o nosso canal, tá bom? Para a honra e a glória do Senhor, para que nós possamos prosperar cada dia mais com a palavra de Deus. Vamos lá no Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado dos meus gemidos toda noite. Faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos que praticai a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Aleluia. Maravilhoso Deus eterno Pai, estamos mais uma manhã aqui na tua presença. Te pedimos a tua misericórdia, Senhor, para nos guardar, nos livrar de todos os maus, pois a tua palavra diz que todos os dias são maus, mas nós te louvamos porque todos os dias tu tens nos guardado, tens nos dado livramento, mesmo diante daqueles que nós não vemos pelos olhos carnais, mas nós sentimos pelos olhos espirituais, pela fé, a tua presença, o teu livramento, a tua guarda sobre as nossas vidas, Senhor. Te louvamos pela vida dos nossos familiares, pelas nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos, ó Deus. Que tu continues guardando-os, livrando, Deus, deste mundo perverso, desse mundo vil. Guarda os nossos filhos, ó Deus, pois tu sabes, tu mesmo dizes, ó Pai, que é herança tua. Abençoa todo o nosso proceder, todo o nosso dia, quer seja na nossa área espiritual ou na nossa área profissional, onde quer que nós estejamos, que venhamos testemunhar das tuas grandezas, dos teus feitos, ó Deus. Fica conosco, Paizinho querido, nos abençoa e nos guarda, pois tudo isso nós já te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados amigos e irmãos, nós vemos aqui Davi recorrendo da misericórdia de Deus para alcançar o perdão, tá? Nós sabemos dos feitos de Davi, o homem, conforme a Bíblia nos diz, segundo o coração de Deus. Porque Davi, eu gosto muito de citar uma frase que digo assim, gosto muito de falar para aquelas pessoas que se aproximam e conversam comigo. Eu costumo sempre falar o seguinte: Davi, por que ele foi considerado segundo o coração de Deus?
Por que Davi pecou? Davi pecou. Todos nós sabemos, a Bíblia não esconde. Aliás, eu costumo sempre dizer, a realidade, o Deus que nós vivemos, o caminho, a verdade e a vida. A verdade. Deus nunca ocultou, nunca escondeu nas Escrituras o pecado do seu povo. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas por que foram destituídos? Mas Jesus veio nos reconciliar. E Davi, todo dia ele se reconciliava com Deus, mesmo diante dos seus pecados. Uma das grandes virtudes de um cristão, uma das grandes virtudes de um cristão é se arrepender, é pedir perdão. Mesmo que amanhã ele venha pecar, mas que não seja pelo mesmo pecado que eu pequei hoje. Costumo sempre falar, os nossos caminhos são cheios de percalços. Hoje eu saio, tem uma pedra no meu caminho, eu tropeço nessa pedra. Prossigo. Amanhã eu saio, tem o mesmo caminho, essa pedra está no mesmo caminho. Eu tenho por obrigação de me desviar dessa pedra e prossigo o caminho. Chego lá na frente, tem uma pedra, eu tropeço nela, é outra pedra, não é a mesma. Prossigo o caminho. Vem outro dia, a primeira pedra que eu tropecei, eu me desviei, porque eu sei que ali tem uma pedra, e prossigo o caminho. A segunda pedra que eu tropecei, eu também me desvio, porque eu observei que ontem eu tropecei nela. Mas, por consequência da via, tinha uma terceira pedra e eu tropecei nela. Volta outro dia, terceiro dia. Primeira, me desviei porque sei que ali tem uma. A segunda, me desviei porque sei que tem uma. E a terceira também me desviei porque sei que tem uma. Prossigo o caminho. Lá na frente tem outra pedra, a quarta. Tropeço nela. Prossigo. Venho no outro dia. Passo a primeira, a segunda, a terceira, porque sei onde é que elas estão. E a quarta também eu sei onde é que ela está. Mas eu tropeço na quarta pedra que ontem eu tropecei. O que eu quero dizer com isso, meus amados? O pecado está posto às nossas vistas. Muitas vezes nós pecamos por negligência. Às vezes pecamos até por não saber. Mas quando nós pecamos por saber, por conhecer e saber que eles têm um erro, e eu volto a cair nesse mesmo erro, no direito, permita-me, eu sou leigo, mas no direito diz que quando você faz uma coisa pela segunda vez, você está reincidindo. É um réu reincidente. Então já merece um processo para que você possa prestar esclarecimentos, né? É desse jeito, porque quando você é um réu primário, você tem um direito de responder em liberdade ou fiança, uma coisa assim, não sei bem, o direito sou leigo no assunto, mas nós temos um pouquinho de conhecimento pela misericórdia de Deus. Do mesmo jeito é o pecado. Você pecou, pediu perdão, se arrependeu, prossiga, Deus te perdoou, meu irmão. Tu vai pagar um preço, mas Deus te perdoou. Mas quando nós nos tornamos reincidentes, pecamos pela mesma coisa, a palavra de Deus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas quando nós tropeçamos numa pedra e voltamos a tropeçar, é porque nós não nos tornamos livres ainda. Nós estamos ainda sendo escravos do pecado. Mas quando o Filho liberta, meus irmãos e amados amigos, você
pode até pecar, um tipo de feito, de mal feito, mas amanhã não vou fazer mais esse mal feito. Posso até fazer outro, por circunstâncias da vida, porque somos humanos. Mas quando for depois de amanhã também, eu vou me livrar desse, eu não vou mais fazer esse mal feito. Jesus nos ensina que nós devemos vigiar e orar. Muitas vezes nós oramos pedindo perdão pelos pecados que nós cometemos. E Deus perdoa, perdoa sim. Mas Jesus quer nos mostrar que nós devemos vigiar, para depois orar, agradecendo a Deus pelo livramento que Ele nos deu. Vigiai e orai. Vigiai para não pecar e orai por agradecer a Deus pelos livramentos. Mas nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos caindo em tentação, nos pecados, e orando pedindo a Deus perdão. Deus perdoa? Perdoa. Mas se nós vigiarmos, nós vamos orar não para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, mas para nós agradecermos a Deus pelos livramentos que Ele nos deu. Amém, amados? É dessa maneira. E Davi, ele tinha isso com ele. Davi pecava, mas se arrependia de coração. Porque o homem, nós, como homens cristãos, não é o homem natural, o homem cristão, ele peca. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. E todo aquele que é mentiroso é do diabo. Se nós pecamos, irmãos, é porque somos falhos, somos necessitados da graça de Deus, das misericórdias de Deus em nossas vidas. Nós somos carentes. Nós devemos reconhecer a nossa pequenez. Nós necessitamos, irmãos, da misericórdia, da graça de Deus. Falei talvez ontem, foi antes de ontem, sobre um ensinamento que o meu pastor Ferreira me deu a toda a igreja, que ele contava. Ele dizia assim: olhe, amados, e a mim, como nos seus conselhos, no seu discipulado, ele dizia: Valdo, nunca brigue com o diabo distante da cruz, porque a nossa briga é contínua, é a carne e o espírito. A carne exige aquilo que ela tem direito, os prazeres, mas o espírito se alimenta da verdade da alma. E é isso que Deus quer, o nosso espírito, a nossa alma. É uma briga constante, irmãos. E o pastor dizia: não brigue distante da cruz. Nós devemos estar sempre ao pé da cruz, como diz aquele hino do cantor cristão, ao pé da cruz. E ele contou eu posso dizer uma parábola, né? Não bíblica, mas do conhecimento dos homens aqui da terra, as pessoas que têm experiências, as pessoas do interior, que o Tejo, ele queria comer os ovos da cobra. E toda vez que ele ia comer os ovos da cobra, ia atrás do ninho, a cobra estava lá. E a cobra picava o Tejo. E botava veneno, óbvio, né? No Tejo. Mas o Tejo só buscava esse contato, essa briga com a cobra, perto de uma batata chamada chuyu, que existe no interior, que é uma batatinha preta. E o Tejo ia lá, mordia a batata e deixava o veneno lá naquela batata. E voltava novamente para brigar com a cobra. A cobra picava o Tejo, ele voltava, mordia a batata, deixava o veneno lá. E voltava para brigar com a cobra. A cobra picava, ele voltava pela terceira vez, deixava lá na batata, mordia, e o veneno da cobra ficava lá. Quando ele voltava para a quarta vez, a cobra tinha cessado os seus venenos. Aleluia. Então, ele passava. A cobra mordia, mas não tinha mais veneno.
né? Tinha acabado o veneno dela. E ele ia lá no ninho da cobra e comia os ovos da cobra. Glória a Deus. Assim é a nossa vida cristã, meus irmãos. Nunca se afaste de Deus. Nunca saia de perto da cruz. Porque é a cruz que nos alimenta, que nos dá força, que nos dá fortaleza. Aleluia. E lhes digo mais uma coisa sobre a cruz. Nunca deixe de passar por dentro da cruz. É dentro da cruz que nós deixamos a nossa velha natureza, o nosso velho ser, o nosso velho homem. A cruz, ela tem o poder de tirar do homem a sua velha natureza. Muitos querem passar pela cruz, mas não querem adentrar dentro da cruz. Porque quando você entra na cruz, você tem que renunciar. E renunciar dói. Renunciar aos nossos prazeres, aos nossos pecados. Os pecados são gostosos? São, irmãos. O pecado é gostoso. Nós não somos levianos e dizer que o pecado não é bom, não é gostoso. O prazer da carne é gostoso. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas para nós termos esse dom gratuito de Deus, é preciso nós renunciarmos a nós mesmos. Como Jesus disse, pega a tua cruz e nega a tu mesmo, nega a si mesmo e segue-me. Mas existem pessoas que, como nós aqui no Nordeste, nós cearenses, os nossos cearenses, né, nós falamos, tem pessoas que não querem entrar pela cruz, mas querem arrodear a cruz. Eles querem dar a volta, sair do outro lado sem passar pela cruz. Mas quando você faz isso, você perde todo o processo cristão. Perde todos os ensinamentos de Jesus. E Jesus disse: vós quereis ser os meus discípulos? Devem permanecer nas minhas palavras. João 8:31. Se nós permanecermos na palavra de Deus, verdadeiramente seremos discípulos de Jesus. Mas todos aqueles que não querem entrar pela cruz para ver o processo de Deus na vida de um homem, querem fazer o rodeio, ele nunca conheceu a palavra de Deus. Ele nunca conheceu a verdade. E quando nós passamos a conhecer a verdade, que está na cruz, nós seremos libertos. Eis a questão de muitos aí estarem livres, gozando da vida, do privilégio da vida, bebendo, se prostituindo, tomando um baseado, fumando, cheirando a sua cocaína, prazeres da vida. Mas eles estão presos nos seus delitos e pecados. Mas todo aquele que passa por dentro da cruz, ele se torna um prisioneiro de Cristo. Mas ele está livre, porque conheceu a verdade, e a verdade o libertou. Davi conheceu a verdade o libertou. Davi pagou um preço? Pagou, por sua família, seus filhos. Leia uma história de Davi. A casa de Davi, a justiça de Deus chegou na casa de Davi. Mas Davi foi perdoado, se viu como exemplo. Deus quer nos perdoar. Como diz aqui no Salmo, o Senhor já ouviu a minha súplica
Senhor, aceitará a oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Todos aqueles que intentam contra a vida dos filhos de Deus, eles perecerão. A Bíblia nos diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos tão sensíveis, porque a menina de nossos olhos, é essa proteção que nós temos nos olhos, é sensível. A gente não pode fazer assim, porque se fizer assim os nossos olhos piscam. Se der uma batida, os nossos olhos piscam. Por quê? Porque somos sensíveis aos olhos do Senhor. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Nós somos filhos de Deus por adoção. A Bíblia diz que Deus nos adotou através de Jesus, porque nós aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. E Deus nos adotou através de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos nos irar. Irai-vos e não pequei. Não devemos deixar nossa ira se pôr com o sol. O sol, quando chega à tarde, chega à noite, ele desaparece. Mas nós, como seres humanos, quando formos prestar conta com Deus todos os dias, nós devemos pedir perdão. Quando nós pedimos perdão, a nossa ira está ali. A nossa ira está ali. Pai do seu irmão Nadelson, Deus abençoe, meu irmão. Muitíssimo obrigado por tu estares aqui conosco. Estamos todos os dias pela manhã fazendo esse devocional, pela misericórdia de Deus. E a vida do homem, do cristão, é essa. Todos os dias nós temos que prestar conta com Deus. Através do nosso fechar, né? Nós nos levantamos, oramos a Deus, agradecemos a Deus por nós estarmos de pé. Durante o dia é tão corrido o nosso trabalho e tudo, mas nós devemos sempre estar nos lembrando, falando com Deus e agradecendo os livramentos. À noite é como uma empresa, é o fechamento do caixa. Você deve prestar conta. Então, à noite nós nos portamos com Deus, apresentamos a Deus o nosso dia e pedimos a Deus o nosso perdão pelos nossos pecados, para que nós possamos fazer, como nós também lemos lá em Salmos capítulo 4, né? Fizemos também o devocional, como o salmista diz: em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em paz. Então, a partir do momento que nós nos apresentamos a Deus, contamos os nossos feitos, nós podemos nos deitar em paz. E se o Senhor quiser nos levar, aí nós partiremos em paz. Tá bom, amados? Que nós possamos, meus irmãos, termos a consciência e sabermos que somos falhos, somos necessitados da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Não existe um super-homem, não. Todo cristão, ele pode ter um dia, 2 dias, 30 anos, 50 anos na presença do Senhor. Ele pode ser um simples membro, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor. Mas ele tem que saber que é carente das misericórdias de Deus.
Uma das grandes virtudes do cristão, irmãos, é ele saber sua limitação. O apóstolo Paulo, ele se considerava o menor de todos os apóstolos. Pedro, João, Tiago, Mateus e os outros discípulos. Todos andaram com Jesus. Mas Paulo não. Paulo teve um encontro com Jesus. Ele fala ali em Atos capítulo 9. E quando Jesus apareceu a Paulo, Paulo caiu daquele cavalo. E Jesus disse: por que tu me persegues? E a partir dali, a partir daquele momento, Deus disse que Paulo era um vaso escolhido por ele, um vaso de honra. E hoje, meus amados irmãos, muitos escritores consideram Paulo um segundo Cristo, né? Uns colocam Moisés, mas nós também vemos pela seguinte misericórdia de Deus, vemos também Paulo da seguinte maneira, como um Cristo. Porque Paulo escreveu as 14 cartas paulinas para as igrejas. O Espírito de Deus se revelou a Paulo, e Paulo escreveu essas cartas. As cartas são a coluna da igreja. É o parâmetro da igreja, são as cartas paulinas. Hoje, as igrejas são doutrinadas e são sustentadas através das cartas paulinas. Você pode fazer qualquer pregação, trazer o Velho Testamento ou o Antigo Testamento e traduzir para o dia de hoje, mas você tem que passar pelos evangelhos e as cartas paulinas, porque nós vivemos um novo tempo, a nova aliança que Cristo fez com o homem, que é a igreja. Essa é a eterna aliança que Deus fez com o homem, a aliança perfeita que não pode quebrar. Então Davi, ele tem e fez essa aliança com Deus. Foi por isso que Davi foi vencedor em todas as suas batalhas, porque Davi sabia que Deus era com ele. E quando nós sabemos que Deus é conosco, meus irmãos, mesmo diante das dificuldades que nós passamos, das lutas, das provações, mas nós temos convicção que Deus está conosco. E podemos dizer no versículo que sempre também eu repito e volto a falar: nós sabemos o Deus que nós temos crido. Quando nós temos essa consciência, irmãos, nós sabemos que vamos pagar um preço, mas sabemos que Deus não vai nos provar, tá? Através desse preço que nós vamos pagar, além de nossas forças. Porque Deus tem planos e projetos em nossas vidas. Que nossas bocas, nossos lábios, possam sempre anunciar o Evangelho. Com autoridade, com poder, com sabedoria, mas acima de tudo, com humildade. De sabermos que nós não somos os tais, os senhores cheios de sabedoria e de conhecimento, mas que na nossa frente tem alguém que sabe mais do que nós. Prossigamos, seguindo em frente, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé.
é o cabeça da igreja. Somos o corpo da igreja de Cristo. E nós fazemos parte, somos apenas uma pequena partícula. Mas que Deus honra todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Que nós possamos ter consciência, irmãos, assim como Davi teve, de saber que Deus estava escutando as orações dele, os pedidos dele, né? Como ele fala aqui no versículo 3: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Isso aqui é a humildade de Davi, pedindo a Deus que salvasse ele pela benignidade dele. O pecado não é o fim. Não estamos fazendo aqui apologia do pecado, não, irmãos. Mas o pecado não é o fim. O pecado é um prenúncio e te adverte: busca Deus. E quando o homem reconhece que verdadeiramente é um pecador e necessita da graça de Deus, aí Deus começa a trabalhar nele. Tem um arrependimento e ele tem prazer em buscar Deus em toda a sua vida. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade de Deus em nossas vidas, meus irmãos, seja sempre uma constante. Tá bom? Fico aqui nessas palavras e peço-lhes que continue nos dando prazer de estarmos conosco. Obrigado, Nadeus, pela tua presença, meu irmão. E que possamos todo dia agradecer a Deus pelos feitos dele em nossas vidas. Tá bom? Visite o nosso canal, dê um like, comente, como o Nadeus fez agora, tá bom? E se inscreva se você não for inscrito ainda. Nós estaremos aqui, trazendo a palavra de Deus. Não porque nós somos perfeitos, não porque nós somos os tais, mas aliás, existe um hino da harpa cristã, 440, que diz: um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia. Podes tu também dizer, eu sou um dos tais daqueles que procuram Cristo. Procure ver o hino 400, não é o 440 não, da harpa cristã. 440 é outro hino. 440 é aquele que diz que... Não, estou confundindo. Não, é o 340 da harpa cristã, um dos tais. 340. O 440 é outro hino lindo também que tem da harpa cristã. Portanto, meus amados irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade de Deus sejam constantes em nossas vidas também. Deus continue lhes abençoando com rica sorte de bênçãos vinda do alto. Amém, amados? A paz do Senhor a todos. Deus continue lhes abençoando